Brasil, Matias, a gente ainda enxerga o ISD muito algo relacionado às questões do mercado financeiro. É uma exigência, na verdade, principalmente daquelas empresas que abrem a IPO, né, que se integram aí a alguma bolsa de valores. Aqui no Brasil, a gente trabalha com a B3, e a B3 usa hoje a sua cartela, né, do ISD dentro da bolsa. A gente trabalha com o EASY, que é o indicador de sustentabilidade empresarial. Lógico, existem vários indicadores no mundo inteiro, mas como você está falando, assim, eu estou vendo que não tem muita diferença, né? Aqui eu percebo que o mercado também está ainda muito confuso. O que realmente é o ISD? O que é esse conceito, né, ISD? A gente tem falado muito do ISD, óbvio, né? Ele está muito associado, e ele é isso, né? A nossa antiga sustentabilidade aí, que trabalhava com o tripé ambiental, o social e o econômico, né? E aí entrou, né? O governança, ele vem dar uma roupagem diferente aí dentro desse tripé econômico. Mas é importante que a gente saiba, né, que o ISD ele é muito mais do que aqueles antigos temas que nós tratávamos dentro da sustentabilidade, né? Hoje, indicadores, principalmente financeiros, eles são de suma importância, tanto é que nós temos os relatórios integrados hoje, um pouco diferente aí, né, com mais informações do que o nosso relatório de sustentabilidade, que todo mundo conhece, embora a gente não tenha uma regulação, mas a gente já sabe que o mercado ele espera que as empresas entreguem isso, né, de forma contínua, para que as informações dentro do G, dentro da governança, tenham maior transparência, né? Então, eu estou entendendo, Matias, que aí também estamos nessa fase, né? Que também é um assunto que veio lá da bandeira, né, do mercado financeiro, e isso vai descendo e o mercado está correndo atrás para entender melhor como atender isso e o que realmente a gente tem que fazer para cumprir com esse conceito ISD, né? Totalmente. Eu acho que não é que o mercado financeiro trouxe o, as ideias, eles trouxeram as letras, não? Mas todo o sistema de social, de governança, de tema ambiental, tinha muitas companhias que são companhias multinacionais importantes que estavam trabalhando no tema anteriormente. E eu acho que um tema adicional que é importante mencionar, no tema especialmente social, é que politicamente, tanto o Chile como o Peru, e também Colômbia e outros países aqui na Latinoamérica, estão passando por processos muito difíceis no tema político e social. Tá? Aqui no Chile, no final do ano 2019, eu acho que vocês vão saber, a gente tem uma crise social política que ainda não foi resolta, a gente está trabalhando nisso, mas foi uma crise que principalmente foi gatilhada por expectativas sociais não cumpridas por a classe política. Então, isso está também levando ao mundo dos negócios, ao mundo das companhias. E as companhias, os conselhos, os CEOs, fizeram um meia-culpa. Não? Eles falaram, sabe que a gente cresceu muito nos últimos 30 anos, mas a gente não fez isso de uma maneira sustentável. Uhum. E precisamos fazer uma coisa diferente. Então, todo mundo está muito preocupado disso. Obviamente, também os políticos estão fazendo uma regulação diferente. A gente está agora, no caso do Chile, por exemplo, num processo importante de votar por uma nova Constituição, que significa um câmbio dramático nos temas sociais, ambientais e de governança das empresas. Então, ainda que essa nova Constituição não fosse aprovada, que é o que como fala encuestas, os polls, não sei como fala. Não Não sei. seja aprovada nos... Claro, não seja aprovada,
Pela população, é isso? Não? Pela população, Sim, o tema hoje é um tema de muita importância, um tema sim. social do relacionamento das empresas com as comunidades, Uhum. com todo mundo. Então, eu acho que é um tema que está crescendo muito forte hoje aqui em Chile, em Peru também, que está com um processo político complicado, também em Colômbia. Sim. Quando a gente fala de compensação, João, acho que para ficar mais claro aqui para todo mundo que não está dentro ainda desse universo, tá? Para a gente é muito claro, né, a compensação, mas para uma pessoa hoje, minha mãe, tá? Vou falar da minha mãe que não tem tanta habilidade assim, né, com a tecnologia. Ela deve estar aqui me assistindo, mãe, te amo, tá? É, quando a gente fala em compensação, o que a gente está fazendo por trás para compensar? Eu estou plantando uma árvore, eu estou tentando mitigar esses gases que foram emitidos. Como que isso funciona? O que é a mitigação na operação? Como eu mitigo, né? Isso. Você realmente está mitigando os efeitos do aquecimento global, quando a gente fala em compensação de crédito de carbono, né? Então, lembra que nós falamos lá no começo, né? Todas as nossas escolhas, todos os nossos hábitos, eles geram uma pegada, ele deixa uma pegada de carbono no ar, na atmosfera, no nosso planeta, né? Então, quando você faz a compensação, você está mitigando, você está diminuindo o risco desse aquecimento global acontecer, né? As fontes de crédito de carbono existem várias, né? Existe fontes de reflorestamento, fontes de preservação, fontes de substituição de energia elétrica, né? de fontes de energia, porque assim, aqui no Tecnologia Brasil, limpa, né? pois é, porque assim, aqui no Brasil é muito fácil a gente identificar que quase toda a nossa fonte de energia é de hidrelétrica, né? Uhum. Mas a gente pode ver até pelos noticiários que lá na Europa não. Então lá na Europa tem fonte de energia de carvão, tem fonte de energia de gás, tem fonte de energia de combustível fóssil, enfim, tem várias fontes de energia. Quando você faz uma substituição, né? Uma indústria, por exemplo, que utiliza carvão, quando você substitui o carvão pela biomassa, você está contribuindo, você está diminuindo a sua fonte de energia, você está diminuindo as emissões de GEE, né, dos gases do efeito estufa. Nós também, quando a gente escolhe, e esse é o grande, talvez o grande propósito do engajamento, tá? Quando você usa gasolina num carro flex, você tem uma emissão. Quando você usa etanol, você tem outra emissão. Então, o ideal é que sempre utilizemos fontes de energia limpa. Para o que a gente não consegue, aí a Ambify compensa. Então, você compensa aquela sua pegada, né? Então, imagina que assim, você tem toda uma estrutura, ou todo um dia a dia de um carro que não é flex, um carro a diesel ou um carro a gasolina. Puxa vida, ou você troca de carro para poder ter um flex para poder contribuir com o meio ambiente, ou se você não conseguir fazer essa substituição agora, a Ambify compensa. Percebe? Então, quando a gente fala em compensação, a gente está utilizando fontes de crédito de carbono, como eu falei, pode ser de energia, pode ser de biomassa, pode ser de floresta, pode ser de manancial, pode ser de bioma, pode ser do agro, né, que é inclusive uma patente da Ambipar, do EcoSolo, né, que é um condicionador de solo que potencializa o sequestro de crédito de carbono na agricultura. Então, quando a gente tem toda essa fonte de crédito de carbono, a gente transforma essa compensação. Então, a gente realiza essa compensação dessa forma. Não só plantando árvore, não só utilizando ecossolo, não só substituindo a fonte de energia. Então, a gente utiliza realmente crédito de carbono. E isso é um assunto, quando a gente fala em crédito de carbono, é um assunto muito confortável para o grupo Ambipar, né? Nós somos geradores genuínos e contínuos de crédito de carbono pelas nossas próprias atividades. Então, é um assunto muito confortável, tanto quando a gente fala em crédito de carbono, como a gente fala em tecnologia, né? A gente tenta desmistificar, a gente tenta popularizar e democratizar o crédito de carbono através da Ambify, com aculturamento, com informação de forma correta, né? Informação de fonte segura, informação de fonte científica, e com todo o processo muito bem, eu volto a dizer no lastro, porque é o grande diferencial, com todo o processo muito bem amparado e um processo bem robusto do projeto Ambify. Você vai ao supermercado e tem lá duas opções de compra.
para o mesmo produto, um fabricante e outro fabricante. Como é que você escolhe entre um e outro, né? Então, você pode escolher pelo preço ou pode escolher pelas informações que você tem a respeito daquele produto. Pode ser informação intrínseca ao produto ou informação a respeito dos impactos que aquele produto produziu, gerou para ser produzido, né? É isso. Então, vamos pensar uma coisa. Um economista indiano, há alguns anos atrás, começou a calcular quanto custariam os produtos se eles fossem imputados do efetivo custo da sustentabilidade deles, pensando no presente e no futuro. Então, quando você vai comer um pedaço de carne bovina, 1 quilo de carne bovina, imagina uma picanha, Dani, 1 quilo de picanha, deve estar aí R$ 100, que você paga no balcão. Deve estar mais, Cláudio. O custo de sustentabilidade disso que implica nos impactos da produção do boi e o que vai ter que ser pago por isso nas gerações futuras, ele calculou em 18 vezes. Então, se a gente fosse trazer para o preço da carne bovina o custo de sustentabilidade, ele custaria 18 vezes mais. É isso. Né? Então, você vai fazer escolhas, e aí o engajamento seu com esse tema pode te levar, por exemplo, a não comer carne bovina mais. Tá? Ou você pode dizer, olha, eu estou informado, tá bom, eu estou consumindo aqui, eu estou informado, mas eu vou continuar consumindo. Então, são níveis de engajamento diferentes. E tem um terceiro nível que você nem sabe disso, você está consumindo sem saber. Né? Então, o engajamento ele tem essa característica de ser baixo engajamento, médio engajamento ou alto engajamento, bem caracterizado assim. Né? Então, para determinados temas, a gente está muito engajado e a gente toma uma atitude a respeito. Né? Então, com relação a um produto, eu posso não somente estar informado, quanto eu posso, por exemplo, dar um retorno ao fabricante sobre alguma coisa que não está legal, ou um retorno ao supermercado a respeito de algo do serviço dele. Isso é um nível de engajamento. Ou você pode se recusar a consumir aquilo por causa de uma questão de engajamento com o tema, não com o fabricante, mas com o tema. Então, a gente está o tempo todo fazendo escolhas, opções na vida da gente em função de um grau de engajamento com uma coisa ou com a outra. Né? E é essa complexidade que a gente lida quando a gente fala de engajamento nas empresas. Como é que gerencia, como é que faz a gestão desses fenômenos dentro do dia a dia da empresa. É aí que entra o Ogmar, para contar para a gente, né, como que isso chegou até o Sebrae, né? Como que vocês se atentaram a essa necessidade, né, de se fazer, de trazer essa agenda hoje para dentro da organização? Conta um pouco para a gente, Ogmar, essa experiência. Vamos lá. Pegando esse exemplo do Cláudio, da pizzaria, né, que são, se não são clientes, são potenciais clientes do Sebrae. A gente começou a pensar no nosso processo de gestão, né? A gente sempre está buscando uma excelência no processo de gestão, e a gente se perguntava, né, qual o impacto que o Sebrae está gerando e quem está impactando o Sebrae. Uma organização do tamanho do Sebrae, né, que está presente no Brasil inteiro, mas aqui a gente falando de Minas, nós estamos em todas as regiões, somos 9 regionais, com mais de 50 micro-regiões, que tem um representante do Sebrae que está atento e participa de toda a dinâmica daquela região. Né? Juntando a isso, tem o nosso propósito. Né? Nosso propósito é impulsionar o empreendedorismo para transformar vidas. Por aí a gente vê a dimensão, né, que a gente está envolvido. Como que a gente faz isso? Nós temos os colaboradores, que são nossos stakeholders internos, e vários consultores, né, que são responsáveis por grande parte do nosso contato com os nossos clientes. E aí a gente começa a abrir quem são esses stakeholders nossos. Né? E a gente começou por aí, pensando quais são, como que a gente caracteriza e como que a gente classifica esses stakeholders. E nós chegamos a 14, né? Um grupo de 14, uma mandala com 14 grupos. E então a gente está falando desde o poder público local, de onde a gente atua, parcerias locais, a gente está falando de cooperativas, de bancos, de associações comerciais, de CDLs, de sindicatos, de igrejas, né? E a gente está falando também de todo o impacto que a gente gera na sociedade.
né? Para isso, a gente tem conselhos deliberativos, né, que são representantes de grandes instituições que nos apoiam. A gente está falando de grandes empresas que são parceiros. Nós estamos falando da comunidade em torno de onde o SEBRAE atua, né? Quando a gente faz uma feira do empreendedor, por exemplo, aqui na sede do SEBRAE, em Belo Horizonte, qual que é o impacto que a gente está causando aqui na região? A gente muda a dinâmica do trânsito, a gente muda a dinâmica de estacionamento, qual que é o impacto que a gente gera, né? E também qual é o impacto que a gente tem recebido desses stakeholders que nos apoiam. E aí veio a necessidade de a gente conhecer melhor quais as necessidades e expectativas desses stakeholders. É importante a gente dizer que quando a gente fazia essa reflexão, de certa forma a gente achava que a gente sabia, que a gente conhecia necessidades e expectativas. E o maior susto é que a gente não sabia. Ou melhor, a gente sabia em partes, né? Porque aquele cliente que era atendido pelo SEBRAE, a gente até conseguia captar. Mas e o tanto de clientes que o SEBRAE não tinha acesso? Né? Qual a expectativa e o que eles pensavam da gente? E aí a gente começou a estruturar esse processo de uma escuta estruturada dessas necessidades dos nossos stakeholders. E foi uma satisfação, né? Ao mesmo tempo que foi muito prazeroso a gente saber como que a gente está se posicionado, né? Mas, por outro lado, também as questões que a gente não percebia, ou a gente não tinha isso estruturado. Então, essa escuta nos ajudou muito a entender, né? Foi o primeiro passo que a gente fez, para a gente entender as necessidades e expectativas dos stakeholders. E com isso já mapeado, a gente começou a perceber que somente uma escuta não seria suficiente, porque do ponto de vista da informação a gente estava suprido, mas e aí, como é que a gente ia dar uma devolutiva para a sociedade, né? O SEBRAE capta recursos da sociedade, vem dos empresários, então é um recurso compulsório. E nós atendemos microempreendedor individual, microempresa, pequena empresa, quem ainda não tem o negócio constituído, formal ou não formal, e em toda essa extensão territorial. Então, na verdade, quem está de fora? Ninguém, né? Esse entendimento dos stakeholders e de suas necessidades foi fundamental para a gente mudar um pouco a nossa postura e trazer isso para uma gestão. O mais interessante, quando eu tive, né, em Manaus, foi visitar famílias ribeirinhas sem acesso à água potável. Só que elas estão em meio a um rio, né? Ou seja, em volta eu tenho todo um rio abastecendo milhares e milhares de municípios. E aquelas famílias que vivem ali imersas a esse rio e que em determinado período do ano esse rio ele engole, né, essas comunidades. É muito louco, Otto, a gente pensar que com tanta, especialmente essas comunidades, né? Eu acho que cada região, como você colocou, cada região vai ter sua particularidade, e hoje o que a gente percebe é que num grau muito alto, mais do que a gente imaginava, realmente eu também não tinha essa informação, de saber que a falta do saneamento ele mata mais do que várias outras crises, né, de saúde. Isso é assustador. E aí, quando a gente vai para uma realidade dessa, né, que as famílias estão em meio a um rio e não tem a possibilidade, né, não tem o acesso à água potável, isso é mais assustador ainda, né, Otto? Isso significa que realmente estamos utilizando os nossos recursos de forma muito inadequada ainda, né? Sem dúvida. Acho que aqui tem algumas questões que acho que são assustadoras, mas a gente tem uma luz no fim do túnel, né? Uhum. Eu acho que, primeiro, né, falando um pouquinho das frentes do Unicef, né, nesse contexto, né, do WASH, né, basicamente são 3 prioridades. Paola, me corrija se eu estiver errado aqui, mas os focos estão ligados a terras indígenas, né? O que eles chamam de escolas amigas de meninos e meninas, né? E de municípios capacitados, né? Para garantir acesso universal à água e ao saneamento básico. São as 3 frentes, né? E a Unicef tem um objetivo de arrecadação de recursos, né? Até 2025,
E um pouco o nosso esforço tem sido no sentido de aproximar as empresas, né, principalmente as empresas que são grandes consumidoras de água nos seus processos produtivos, né, e as empresas ligadas à indústria da construção civil, né, ao saneamento básico. E aí a gente tem feito um esforço junto às associações de classe, a BIA, a Abramat, o próprio Trata Brasil, no sentido de entender se há possibilidade das empresas usarem parte de recursos já planejados com finalidade social para esses projetos. Então, é isso um pouco que a gente está tentando fazer. E o outro aspecto fundamental, que muitas pessoas não sabem, o grande gestor, o grande decisor, né, de investir ou não em saneamento, em água e esgoto tratado, é o prefeito municipal, né? Apesar das concessões serem de companhias estaduais, né, é o prefeito, com a sua iniciativa, que faz com que isso, de fato, tenha mais ou menos foco, né, tenha mais ou menos ação. Então, a Paula comentou aqui sobre o selo Unicef, né? Então, Paula, não sei se você quer falar um pouco disso, mas o selo Unicef pode ser um grande chamariz, né, um grande aliado em garantir o engajamento dos gestores municipais para essa causa aqui do saneamento básico. Posso, Dani? Só Sim, para pegar por favor. do Otto, né? Porque efetivamente, né? Primeiro, agradeço muito ao Otto, ele fala tão bem, né? Das nossas estratégias sobre água e saneamento. Efetivamente, né? E sobre isso eu acho muito importante mesmo em termos de ESG, né? Quando falamos de equidade, eu acho que lá no território amazônico isso é muito visível. Tem algumas, especialmente alguns territórios, onde os recursos, digamos, do setor privado, os mecanismos econômicos de mercado, às vezes não chegam. Então, é lá a importância, justamente, acho que isso é toda a conversa que nós temos com atores como a Tigre e outros, de ver como solucionar isso, como buscar soluções que trazem o valor agregado, né, de diferentes atores para chegar lá com soluções para justamente chegar até cada criança. É nesse sentido que o trabalho com o poder público é também fundamental, né? Porque todos esses, quando falamos de garantia de direitos de criança e adolescente, esses passam pelo poder público, né? Que seja saúde, que seja educação, ou que seja água e saneamento, como o Otto corretamente falou, é realmente o prefeito. Então, o selo Unicef, depois eu vou colocar aqui no chat o link para as pessoas verem um pouco o site do selo Unicef. Ele realmente engaja, né, em cada um desses 2.023 municípios, em 18 estados do território amazônico e do semiárido, que estão conosco. São pequenos municípios, com menos de 50 mil habitantes, então são municípios que não têm recursos próprios. A Unicef trabalha junto com eles nessa grande iniciativa do selo, com esses resultados. Então, lá, né, como você falou, Otto, também, né, as escolas amigas das crianças, os municípios capacitados, esse é o grande enfoque do selo Unicef. Através do selo, nós conseguimos capacitar os municípios para ter o seu plano de saneamento, e muitos deles não têm, e depois para trabalhar também junto com a gestão, os gestores de educação, na parte de água e saneamento nas escolas, com alguns projetos diretos, mas também com uma parte que é também de mudança de comportamentos.
porque às vezes não é somente, né, ter a água, claro, tem que ser água de qualidade, mas dentro dessa água depois é a prática de lavagem de mãos, as práticas de higiene, que são tão fundamentais para evitar, né, aquelas doenças hídricas, como a diarreia. Isso achamos que também as crianças dentro das escolas são também um change agent, né? Um ator de mudança que depois dentro da família possa ajudar também a ter essas práticas que são tão fundamentais para ter a saúde, né? E nesse sentido, então, é isso um pouco o trabalho dentro do selo Unicef. E nesse sentido, eu queria também destacar a importância dessa integração, né? Porque muitos de nós, que seja um ator do setor privado, que seja mesmo o Unicef, ou que seja um ministério, né, um departamento público, trabalha de maneira setorial. Mas o trabalho também que a Unicef tenta fomentar, junto com nossos aliados e parceiros, é essa integração entre os diferentes setores, né, intersetorial, para realmente chegar naqueles resultados depois para crianças, adolescentes, suas comunidades e famílias, porque a educação não acontece sem saúde, né? A higiene, as práticas de higiene não acontecem sem água em todos os lugares. Aqui falamos muito das escolas, mas só para dizer que não temos dados sobre a água saneamento dentro das unidades básicas de saúde. E lá em Manaus vimos também o que é essa realidade, né, da unidade básica de saúde em uma comunidade ribeirinha. Não é algo que seja tão óbvio. Então, acho muito importante poder estar juntos, né, pensar essas soluções juntos, com diferentes olhares e perspectivas, porque só combinando elas que a solução sustentável e efetiva, junto com as crianças e adolescentes, né, que estão trabalhando na comunidade, é realmente eficaz e efetiva. Imagine que eu estou em Belo Horizonte, a Ene está em Barcelona, a Luísa está em São Paulo. Para que tudo isso funcione, existe emissão, né? Ou seja, eu preciso da mineração, que tenha emissão, eu preciso de tecnologias aqui, que para tudo isso funcionar é um processo, né? Eu acho que o que nós estamos, o que o mercado está atento é como eu vou tentar minimizar essas emissões, certo, meninas? Eu acho que é importante a gente colocar isso, porque tudo, né? Tudo que a gente vê hoje, o fato de nós existirmos, né? O fato da gente estar aqui conversando e respirando, a gente já está emitindo alguma coisa, né? Quando eu morro, então, piorou, porque aí eu vou ter um resíduo pior ainda, né? Ou seja, o que a gente precisa ter a preocupação, lógico, existem algumas atividades que eu não vou conseguir zerar, mas eu vou ter que pensar em possibilidades de minimizar ou fazer a compensação dessas emissões. Certo, Ene? Exato, é uma dúvida que a gente recebe bastante, né? Então a gente está criando um mercado que está tirando a responsabilidade do poluidor, mas é o contrário. A gente quer que essas empresas, ou até mesmo, em poucos casos, indivíduos, eles estejam financiando essa redução ou remoção de carbono. Então, a gente sempre fala que é importante diferenciar que o mercado de carbono ele não serve para substituir uma ação, ele serve para ampliar a ambição climática. Então, imagina que essa empresa, por exemplo, ela, por enquanto, não está financiando nenhum projeto de carbono, ela está emitindo vários gases de efeito estufa. Então, esse mercado ele serve para criar aí uma responsabilidade a mais. E que nem a gente mencionou no começo da live, que é muito importante sempre essa estratégia de compensação ser acompanhada por uma estratégia de redução também. A gente não vai chegar a um mundo em que a gente consegue atingir o Acordo de Paris, né? Vamos conter o aquecimento global até
1,5 graus, que é o objetivo, sem que essas empresas estejam atuando, sem que elas reduzam e compensem, porque senão o net zero não chega, a conta não fecha, se não tiver também essa compensação. Exato. Pode contribuir, Luísa. Complementando a Ene, né, alguns pontos que eu acho importante colocar também, são 3 pontos. Um é que a gente pensa, né, em clima, em efeitos de mudança climática, como um sistema, né? Então, os efeitos, eles são globais, independente da emissão de gases de efeito estufa, se aqui ou se onde a Ene está, em Barcelona, né? Os efeitos, eles vão acontecer de formas diferentes ao redor do mundo, mas independente da emissão, o aquecimento ele é global, né? As mudanças climáticas são globais. Então, tem essa validade de uma empresa, se ela emite uma emissão, ela poder compensar em algo que está fora da cadeia dela. Um segundo ponto que eu acho que é importante olhar também é que quando uma empresa está pagando para compensar as emissões, ela está colocando um preço em cima das suas emissões de carbono. Então, se a empresa emitiu 50 toneladas, teve que comprar 50 créditos de carbono, ela está tendo um custo por isso. E isso deve levar a empresa a olhar para suas emissões e entender se ela poderia, talvez a um custo menor, ter iniciativas internas de redução. Então, você colocar um preço sobre a sua emissão de carbono tem esse efeito também, né, da empresa atuar para uma redução. E um terceiro ponto que é um dos pontos que sustentam o mercado voluntário de carbono, que a gente fala é que os projetos de carbono, eles são adicionais. Então, sem o recurso do crédito de carbono, se aquele projeto não gerasse crédito, não vendesse, ele não estaria de pé. Aquela redução de emissões, ela não aconteceria, né? Então, no nosso caso, a conservação florestal, a gente precisa do recurso do carbono para reduzir aquelas emissões, né? Então, por isso que a gente chama de compensação, porque realmente vai ser uma soma zero. Vai ter uma emissão do lado da empresa e vai ter uma redução do lado do projeto. É isso aí, é o que o Thiago aqui colocou. Para a conta fechar, devemos aumentar a captação e não apenas compensar, né? Assim a conta fecharia. Mais ou menos isso, né? Tem uma pergunta aqui para você, Ene. Deixa eu puxar aqui, peraí, porque tá com muitos comentários. É uma pergunta da Andreia. Olá, Ene, é possível regenerar áreas degradadas com produção limpa por meio de projetos públicos e reduzir a emissão? Olha, a Andréia, ela está perguntando sobre um critério muito importante para qualquer projeto de carbono, que é o que a gente fala de adicionalidade. Então, aquele projeto, ele tem que demonstrar que ele foi o responsável por ter feito aquela compensação ou redução. Sem o projeto, aquela atividade não aconteceria. Essa é a adicionalidade. Então, se a gente tiver, por exemplo, um projeto público, digamos que já está previsto na lei que aquilo fosse acontecer, a adicionalidade talvez não seria atingida nesse caso. Mas vamos supor que a gente tem áreas degradadas que precisam ser regeneradas, pode ser um plantio, pode ser práticas agrícolas melhores, que não iriam acontecer sem aquele financiamento do carbono. Então, sim, dependendo do tamanho da área, dependendo da prática que será feita naquelas áreas, daria, sim, para gerar créditos de carbono. E lembrando também, gente, que é importante a gente ter uma ideia de escala quando a gente fala desses projetos, porque a gente recebe, que nem a Dani falou, né? Às vezes, eu tenho 2 hectares de terra, posso plantar e gerar crédito de carbono? Em tese, sim, mas vai ser uma geração muito pequena, que não seria talvez bom para você entrar dentro do mercado voluntário para poder vender e ser propriamente um proponente de projeto. Então, por exemplo, para vocês terem uma ideia de escala, aqui na Biofílica, nos projetos de conservação que a gente tem, o nosso menor projeto tinha 30 mil hectares, porque a gente quer também ter certeza que a gente está colocando bastante esforço em áreas que tenham também essa grande pressão e que vão valer a pena, né? Explica um pouquinho para a gente, Hélio, sobre o projeto Corredor Verde, né, mais técnico, e como que a gente entra aí no nosso projeto dos corredores sustentáveis. Bom, Dani, na verdade, falar de corredor verde, falar de corredor sustentável, falar de logística verde, isso hoje é um assunto global.
ele está presente em todos os países do mundo. Então, a logística verde, ela tem um conceito. Quer dizer, o conceito da logística verde é o conjunto de políticas sustentáveis e medidas a mitigar e ou reduzir o impacto ambiental, causados pelas atividades do setor de logística ou por toda a cadeia logística. E a logística verde, ela tem um objetivo. Qual que é esse objetivo? Tem como objetivo encontrar o equilíbrio econômico e ecológico. Então, a partir dessas premissas, é que as empresas, quer sejam transportadores, quer sejam embarcadores, começaram a olhar para esse lado, olhar para essa condição de poluição por utilizarmos combustíveis fósseis, e que, consequentemente, emitem o CO2, sendo o CO2 um dos inimigos principais do aquecimento global. Então, surgiu essa nomenclatura, logística verde, corredor sustentável, enfim, e nós não poderíamos ficar aquém disso, sendo que no nosso DNA do Grupo Ambipar, a parte sustentabilidade está correndo nas nossas veias. E aí, quando a gente olha para um dos pilares que nós temos, que é a nossa missão, a gente pensou em fazer a nossa parte. O que diz a nossa missão? A nossa missão diz que o Grupo Ambipar quer contribuir para as empresas e a sociedade sejam sustentáveis, preservando o mundo para as futuras gerações. E a partir desse conceito, a gente buscou formatar o nosso corredor sustentável, que hoje já é uma realidade. Então, em 2021, março, quando a gente olha para a missão da empresa, quando a gente vê todas as ações que o Grupo Ambipar faz no sentido da ecologia, da sustentabilidade, de proteção ao meio ambiente, como nós falamos que não existe o planeta B, temos o planeta A, portanto, temos que cuidar do planeta A. Eu e o Pedro começamos a pensar, eu tenho uma cadernetinha lá do Criado Mudo, e uma noite eu coloquei na época Corredor Verde. Cheguei na empresa e falei, Pedro, nós temos que criar alguma coisa, nós somos poluidores por natureza, não somente nós, mas toda a cadeia logística, quer seja qualquer modal, usa combustível fóssil, e a gente é poluidor por natureza do nosso ofício. Temos que fazer alguma coisa até quando olhamos para dentro da nossa empresa, não só fora, né, onde hoje a sustentabilidade é uma palavra que está na boca do povo, vamos dizer assim. E surgiu o projeto Corredor Sustentável. O Corredor Sustentável é uma forma de nós ampliarmos a nossa agenda de ESG. Né? Temos um propósito que até 2040 nós queremos transformar toda a nossa frota de combustíveis fósseis para combustíveis alternativos, quer sejam GNV, GNL, elétrico, hidrogênio. Inclusive, eu tive na Europa, há uns dias atrás, na maior feira de logística na Alemanha, Hannover, vendo o que a indústria automobilística e os próprios fabricantes de caminhões teriam já de novidades, já para fomentar novas tecnologias ao nosso corredor sustentável. Corredor sustentável, quando batizamos de corredor sustentável, porque corredor lembra caminho. Você falou agora há pouco de incentivar as pessoas, de fazer com que a sociedade também tenha ações sustentáveis. Então, nós batizamos corredor, que lembra caminho, ou seja, queremos que os nossos pares, os embarcadores, que as transportadoras, com os operadores logísticos, sigam o nosso caminho de também, de uma forma consciente, trazer para dentro das fileiras dos seus ativos equipamentos que visem a mitigação, a diminuição do CO2. Dani, quando nós começamos a verificar isso, e começamos a estudar e entrar dentro do projeto Corredor Sustentável, a gente verificou algo que é surreal. 1 litro de combustível, ele tem 900 gramas de massa. Quando ele se transforma em CO2,
esse 1 litro, que é 900 gramas de massa, se transforma em 2,65 quilos de CO2. Uau. Não entrava na minha cabeça. Eu dizia, eu estudei química, não pode. Se aqui tem 900 gramas, quando ele se torna fumaça, que não tem como pesar, 2,65 quilos, é real. E quando a gente começou a fazer analogia e começamos a estudar, um caminhão a diesel, considerando toda a cadeia, desde a produção, quando é extraído o petróleo, até chegar o diesel e ou o gás, um caminhão a diesel, ele polui tanto quanto 10 caminhões a gás. E quando você extrapola essa métrica, de 1 vale 10, 10 vale 100, 100 vale 1.000, 1.000 vale 1 milhão, e aí o número fica insustentável. Então, são números surreais. E isso só nos impulsionou cada vez mais a estudar, a buscar tecnologia, chamar os fabricantes, chamar aqui, não estou fazendo propaganda de ninguém, mas chamamos a Scania, chamamos a Mercedes, chamamos a Iveco, chamamos a Volvo, chamamos a Volkswagen, para ver o que eles tinham. E hoje, no mercado brasileiro, a gente só tem ainda a Scania para a linha pesada, extra pesada. Para os caminhões 3/4, os Volks, já temos os elétricos. Mas para rodar na linha pesada, o extra pesado, somente a Scania tem. E isso nos impulsionou, quer dizer, nós começamos a olhar. O corredor sustentável é um início, o primeiro pontapé, lembrando meu falecido pai, para pegar o primeiro tijolo, e ele já está aí hoje, é um projeto que já entrou em operação agora esse mês, um projeto que nós trouxemos, um embarcador nosso que acreditou no projeto, a Dow Química, mas já temos aí perspectivas e projetos para outros embarcadores também querendo ter o corredor sustentável. E isso nos motiva a cada dia mais, e temos a certeza absoluta que o corredor sustentável veio para ficar e é uma iniciativa do Grupo Ambipar. Isso, para mim, é fantástico. A neutralidade de carbono nada mais é do que você emite CO2, né, os gases de efeito estufa, e você neutraliza aquela determinada emissão, com compensação, né, de CO2, com alguns projetos específicos. Então, você emite e você neutraliza aquele determinado gás de efeito estufa, tá? A neutralidade é mais voltada para o escopo 1 e 2, tá? Então, a gente tem o escopo 1 e 2, que depois eu vou entrar com mais detalhes, mas, basicamente, é mais voltada para o escopo 1 e 2. E quando a gente fala de net zero, a gente fala sobre o mesmo conceito de neutralidade climática, porém englobando também a cadeia de valor, que é o escopo 3, tá? Então, vamos explicar um pouquinho o que é escopo 1, 2 e 3. Para a gente fazer um inventário, a gente tem que só separar um pouco o que é o inventário de gás de efeito estufa e pegada de carbono, tá? Porque também, às vezes, as pessoas falam assim, não, mas é a pegada de carbono. Não, mas é o inventário, não. O inventário, ele é a nível organização, tá? Ele tem o escopo, claro, tem escopo 1, 2 e 3, mas ele pega mais todas as emissões da empresa. A pegada de carbono, ela é um estudo um pouco mais aprofundado, que tem aspectos da análise do ciclo de vida do produto e que é um estudo um pouco mais demorado, que tem normas específicas para você poder fazer a pegada de carbono do produto. Então, a gente tem uma série de ferramentas onde a gente calcula a pegada de carbono do produto, que eu acho super interessante, que está aí no nosso grupo. A gente tem um exemplo, né, muito bem sucedido. E a gente faz o quê? Esse inventário, né, hoje a gente está falando especificamente de quê? De organizações. Então, a gente tem o escopo 1. O que é o escopo 1? São todas as emissões diretas daquela organização. Então, escopo 1, vou te dar um exemplo, combustão móvel. A gente tem diversas categorias dentro do escopo 1. Combustão móvel, que são o quê? A frota de veículos da empresa. Tá? Então, você tem, por exemplo, emissões fugitivas, que são emissões de ar-condicionado, extintor, ou algumas emissões que não foram intencionalmente feitas, né? Emitidas, no caso. A gente tem também processo industrial. Processo industrial
eu gosto muito de falar de processo industrial, porque ao longo desses anos, né, fazendo verificação de inventário de gás de efeito estufa e fazendo a consultoria também, às vezes as empresas elas têm dificuldade de mensurar as emissões de processo industrial. Por quê? Porque cada processo, primeiro, que é totalmente diferente um do outro, por mais que vocês tenham o mesmo segmento, siderurgia, moveleira, enfim, você tem o quê? Processos específicos dentro da sua organização que você, às vezes, não sabe o que pode gerar de gás de efeito estufa dentro daquele processo. Então, uma das conhecer o equipamento, né, Andréia? Exatamente, perfeito, Dani, é isso mesmo. Então, o que o Inmetro, né, sempre quando eu ia fazer auditorias, né, de verificação, então, o que eles sempre falaram? Como que você garante que o seu processo efetivamente não emite gás de efeito estufa? Você fez algum estudo? Você fez alguma análise? Você fez um cálculo estequiométrico da sua reação? Então, assim, a gente tem o quê? Uma série de possibilidades, né, que isso o mercado ainda não está muito preparado, o que é extremamente natural, porque a sustentabilidade, né, enfim, de uma forma mais ampla, ela é como se fosse uma escada. Então, a gente vai melhorando ao longo do processo, tá? Então, a gente tem que pensar sempre o quê? O que a gente tem hoje, o que a gente pode melhorar, tá? Dentro dessa realidade de emissões. Então, o escopo 1 é isso, são todas as emissões que são controladas pela empresa, são as emissões diretas, quer dizer, o escopo 1 e escopo 2 também, a gente pode ter o quê? O controle do que a gente vai substituir. Poxa, eu posso, por exemplo, substituir uma frota, por exemplo, que é de caminhão a diesel, para, por exemplo, uma outra frota de caminhão eletrificado, né? Usar a eletrificação da frota. Isso daí já está sendo muito falado. Então, eu tenho esse controle, essa gestão das minhas emissões internamente, no escopo 1. Escopo 2 nada mais é do que a energia elétrica, que a gente, né, vem aí, que as fontes de energia elétrica podem ser inúmeras, que hoje em dia, por conta dessas metas de redução que o Brasil tem, a gente está vendo o quê? Um aumento muito grande das empresas, um aumento do movimento das empresas para comprar energias renováveis. Então, a gente tem energia renovável, uma série de energias eólica, fotovoltaica. Agora, por exemplo, o hidrogênio verde está entrando, né, com uma série algumas inovações. Então, a gente tem várias formas da gente poder diminuir a pegada do escopo 2, tá? E o que é o escopo 3? O escopo 3 são todas as emissões que estão fora do controle operacional das empresas. Então, quando eu falo de escopo 3, eu falo o quê? Dos fornecedores de serviço, transporte e distribuição do produto, bens e serviços comprados, enfim, todas as emissões que estão dentro da cadeia daquele determinado produto, seja na compra de matéria-prima ou na distribuição do seu produto, que não são de controle operacional daquela empresa, tá? Então, o escopo 3 hoje ele está sendo muito visado por conta, né, da gente poder engajar toda a cadeia de valor dentro da neutralidade climática, né, dentro do net zero. Então, eu vi inclusive, tá, Dani, um dado muito interessante no último evento que teve da FGV, que o escopo 3 ele é o maior emissor da maioria das empresas que relatam o inventário, né? Publicam o inventário. Então, assim, a gente está tendo o quê? Que engajar todos os fornecedores, clientes, porque a gente está precisando, na verdade, fazer uma ação em conjunto, tá? Então, o que o mercado está pedindo? Geralmente, a gente vê grandes empresas de óleo e gás ou outros segmentos específicos pedindo dentro do relatório de sustentabilidade, já mencionando, tá? Falando assim, olha, você só vai fornecer produtos e serviços para mim se você tiver o inventário realizado. Por quê? Porque ele já está vendo o que está acontecendo a nível
a nível Brasil e também internacional para poder fazer essa diminuição das emissões. Então, se eu sei que o meu grande problema, né, digamos assim, está no escopo 3, eu vou precisar o quê? Por exemplo, trocar os fornecedores? É isso aí. Isso vem de encontro, Andréia, até com a pergunta do Gerson Secomandi, que ele fala assim, Andréia, falando de equipamentos, existe corresponsabilidade quanto à emissão pelo fabricante e pelo usuário, quem comprou, e tem o uso em suas instalações? Isso é interessante, porque quando a gente fala da responsabilidade ou da corresponsabilidade, na verdade é uma cadeia. A gente tem que escolher muito quem são os nossos fornecedores, porque uma vez que o meu fornecedor trabalha em meu nome, eu tenho responsabilidade sobre ele também. Então, quando eu faço esse inventário, eu estou fazendo de toda a minha cadeia também. Né? Por isso que quando a Andréia fala dessa obrigatoriedade do mercado, né, de muitas vezes a gente exigir que o nosso fornecedor também tenha o inventário, é justamente por isso, porque ele vai impactar diretamente no inventário daquela empresa, né? A cadeia dos meus fornecedores também vão entrar. É muito importante a gente olhar para a etimologia das palavras, a origem das palavras, que elas trazem muitos significados, né? O trabalho vindo de tripalium é algo que a gente, de certa forma, carrega até hoje, né? O tripalho era um instrumento de tortura e depois ele foi adaptado ali, né? Na lavoura e tudo, e as pessoas utilizavam para debulhar cereais. Então a pessoa falava, eu estou indo para o tripalho, eu estou indo para a tortura. E a gente tem, ainda existe uma visão assim, sobre o trabalho, a gente sabe que existem, infelizmente, a gente ainda vê relatos de trabalho escravo, né, hoje em dia, mas é importante a gente olhar também, além dessa origem da palavra, a história da humanidade, né? Quando a gente começa ali, lá no período da selvageria, quando o homem ele começa o seu processo de humanização, né? Ele começa de certa forma, enfrentar a natureza, né? A produzir os instrumentos, ou seja, ele começa a trabalhar ali para, de certa forma, criar uma sobrevivência, e depois isso passa para uma outra etapa da humanidade, que é a barbárie, que é quando o homem começa ali a controlar a natureza, né? Você começa com a agricultura, né? Você começa a domesticar os animais, e mais uma vez, através do trabalho. E chegando no momento que a gente está, né, nesse processo civilizatório, essa proposta de civilização, que eu acho que a gente está no início dela, né, é quando a gente vai para a linguagem escrita, que é o que culmina com o trabalho intelectual, com não só o trabalho braçal, que foi muito importante, é importante para o desenvolvimento aí da humanidade, mas quando a gente olha para esse percurso, nós temos dois caminhos. O trabalho ele é uma tortura, ou o trabalho ele é uma ferramenta de transformação do mundo. Mas aí vai caber a experiência de cada um, olhar para o que ele faz e qual o significado que ele dá para o trabalho. Conseguir se ver como um instrumento de transformação do mundo, ou se ele está, de fato, passando por uma tortura. O filósofo alemão Friedrich Nietzsche, ele fala da lei do eterno retorno. E ele fala que imagine se você tiver que acordar todos os dias e fazer as mesmas coisas de forma repetida e para o resto da sua vida. Você está em sofrimento, ou isso é uma realização? Como você vai olhar para essa situação? Né? A pessoa fala, não, eu estou condenado a viver da mesma forma para o resto da vida. E ele fala que o dia que você descobrir algo que você vai fazer todos os dias para o resto da sua vida e conseguir ser feliz, aí sim você descobriu aquilo que você gosta, aquilo que você tem que fazer. Né? Então, a minha contribuição é essa. Isso é fantástico, né? Eu acho que
É muito flexível e leva a gente a realmente pensar. Por isso eu gosto de pensar que a gente está num momento de muita consciência, né? A gente não só fazer as coisas no automático. Na época, né, das revoluções industriais, né, no Fordismo, onde a gente começou a linha de produção, as pessoas, muitas das vezes, elas participavam no processo e elas nem sabiam o que era o produto final. Elas só se preocupavam de fazer. Preocupavam, não, dava incumbência dela fazer somente aquela tarefa. Não tinha preocupação, né? Não era uma preocupação. Eu tenho que fazer, né? Tem que fazer, aí é que entra o propósito, né? Entra o propósito. Qual o propósito? Por que eu estou fazendo isso? E aí eu acho que entra essa relação, né, do sofrimento, né? Será que o meu trabalho é uma tortura ou o meu trabalho faz parte da minha vida, né? Ou esse trabalho é um propósito? Não é aceitável mais aquele discurso, né, de que da porta para fora você esquece os seus problemas pessoais. Imagine, agora a gente trabalha dentro de casa, eu estou hoje aqui trabalhando, entregando, e preciso produzir, e não tem hora para parar, mas eu estou dentro de casa, eu estou com as minhas filhas, como que separa? Não sou CEO, eu sou a mãe da Helena e da Maria Luísa, né? O Gerson, não é o Gerson é o vô, né? Já deixou de ser Gerson há muito tempo, a Lu, o filho dela está fazendo prova de matemática agora, já deixou de ser Luciana há muito tempo. Então, eu acho que é isso, é essa humanização corporativa. Isso mostra, eu acho que isso tem muito a ver com a tal prosperidade que a gente vem ouvindo muito falar, onde um ganha, todos ganham, onde uma empresa cresce, e as empresas têm sim que ser prósperas, todos podem ser prósperos também. Onde uma empresa tem... Hoje a gente vê as empresas, né, no mercado financeiro, e a gente corre atrás de números, a gente corre atrás de metas, não tem problema nenhum nisso, não. Quanto mais essas empresas ganharem, mais os seus investidores vão ganhar e mais eles vão investir nessa empresa e todo mundo ganha, né? Ou seja, a gente pode mudar a realidade de um mundo inteiro. Isso não é local, isso é global. E aí entra a nossa tecnologia também, né, Gerson? Isso. Eu acho que a tecnologia é a favor da mudança dessa realidade também, que são as ferramentas, né, para a gente promover um bom assessment. Fala um pouquinho disso para a gente. Fala. Você estava comentando na sua primeira fala, eu estava aqui pensando, né, e veio aqui um pensamento assim, bastante interessante. As perguntas certas, né, elas fazem parte da nossa vida desde muito, né? Então, estou lembrando aqui, sendo um pouco nostálgico, né? Quando Sócrates foi visitado por aquele colega, né, que queria dar uma informação para ele, e ele colocou lá o crivo da razão, né? Então, essa informação que você está me falando realmente vai fazer bem para mim? Essa informação que você está falando realmente é verdadeira? Você tem certeza que é verdadeira, né? E ela não vai prejudicar ninguém? Trazendo hoje para a modernidade, estas ferramentas, Dani, Lu e todos, né? Elas vão ficando cada vez mais modernas e a gente tem que ser muito mais assertivos nestas avaliações, nesses diagnósticos, né? Nesse assessment, como você comentou aí várias vezes, de fazer as colocações de uma maneira bastante correta e bastante atualizada. Isso não é estático, né? Isso vai se modernizando em conteúdo e vai se modernizando também com a ferramenta propriamente dita, né? Então, assim, de novo, até para a gente fazer uma primeira abordagem, né, junto a uma potencial namorada, né? Meu tempo já passou bastante dessa época, né? Mas eu lembro na época, né? Ou de um potencial namorado, a gente tem que fazer as perguntas certas, né? Chegar para a menina e perguntar para ela quantos dentes ela tem na boca, se eu não for dentista, essa informação não é relevante. Então, tem que saber o que perguntar. Perguntar o que possa trazer de conteúdo para aquela pessoa, né, que está interfaceando com a gente, e que aquela informação possa trazer algum benefício, alguma utilidade, para ela perceber que eu estou numa maturidade e para que eu perceba que ela está numa maturidade também. E o assessment eu vejo exatamente como isso, né? Você disse no começo aqui o tamanho das empresas, né? Uma empresa pequena, de 2 funcionários, uma empresa média, uma empresa gigantesca. O assessment ele tem que ser assim, customizado, né? Customizado, mas sem perder a sua essência, levar as perguntas certas
para que a gente consiga extrair direitinho qual que é a maturidade daquele grupo de pessoas que, consequentemente, é a somatória dos CPFs, que você colocou muito bem aqui, que é o CNPJ que está representando ali, e como que eu vou tratar dessa avaliação que eu trouxe, né, desse diagnóstico que eu trouxe para cá. E aí sim, e aí a gente começa a trabalhar, né, desse diagnóstico inicial, né, de uma matéria-prima assim, super relevante, né? E aí a gente começa a preparar o prato, né, Dani? Contando com ferramentas, com empresas especializadas aí, vocês são um destaque assim, enorme neste contexto, né? De ajudar as empresas, de ajudar as pessoas para que a gente consiga seguir nessa jornada de ESG. E você comentou muito bem, né? Já passou do aspecto de empresa, né? Isso é empresa, é sociedade, são pessoas, é religião, é escola, é tudo, né? Tudo está dentro desse contexto aqui. O mundo melhor, ele não está só no SG empresa, não é só empresa, né? De trazer essas três letrinhas, mas é todo um contexto dentro de um planeta onde nós somos inquilinos, né? E a gente tem que tratar bem. E a gente tem que tratar bem dessa casa aqui que está sendo emprestada para nós, né? Devolvê-la melhor, limpinha, bacana e com pessoas mais humanas que se relacionam bem e que possam trazer benefícios bons. E as ferramentas modernas, né? Existem muitas outras por aí, não estou falando aqui da nossa, mas existem tantas outras, elas são fundamentais, né? Para trazer o crivo da verdade, né? Lembrando lá do Sócrates mais uma vez, porém sem perder a essência do que a gente quer de verdade, ou seja, entrar numa jornada de ESG com os pés no chão e realmente fazer um trabalho assim onde possa apoiar as empresas interessadas de uma maneira profissional e humana e também do ambiente.